Ora, boa tarde, bem-vindos a mais um episódio do Dois Leões à Conversa, a Tertúlia. Hoje temos connosco o Joaquim Guimarães Costa e uma convidada muito especial, a Margarida Bartolomeu, que vem-nos falar um pouco sobre o futebol feminino e o desporto feminino. E vamos também ter o Hugo Ramos, mas vamos então começar aqui pelo tema do desporto feminino e do futebol feminino com a Margarida. Boa tarde, Margarida. Boa tarde a Olá. todos. Muito bem-vindos. Diga-me uma coisa, Margarida. Quando falamos sobre o futebol feminino ou o desporto feminino em geral, hoje em dia, o que é que podemos dizer sobre o crescimento do mesmo? Está a ser surpreendente? Não está a surpreender? E qual é que acha que é a grande razão desta explosão do desporto feminino? Boa tarde, antes de mais. Eu não considero que seja surpreendente, porque as atletas femininas sempre foram conhecidas pela sua capacidade de perseverança, de luta por aquilo que querem, de fazerem muito com poucas condições relativamente ao desporto masculino. O facto de estar a ter este crescimento maior agora, nesta fase prende-se um bocadinho pelas questões dos clubes, das federações estarem a perceber finalmente que vale a pena apostar no desporto feminino, neste caso mais particularmente no futebol, e que essa aposta eventualmente trará retorno. As atletas dão retorno imediato porque dedicam-se a 100%, se já o faziam sem condições. Quando lhes são proporcionadas mais condições, elas vão dedicar-se ainda mais. E agora já podemos ter miúdas de 15 anos, 16 anos a sonhar ser profissionais de futebol em Portugal, e isso vai fazê-las trabalhar mais e acreditar mais ainda nesse sonho. Não vai ser futebol, neste caso, vai deixar de ser apenas um hobby que elas adoram para ser uma possível carreira, complementar também com os estudos, porque sabemos que ainda é difícil viver do futebol em Portugal mesmo sendo profissional. Quase todas as jogadoras têm ou estão a tirar um curso superior, mas eu acho que prende-se um bocadinho por aí, pela questão da consciencialização global, não só em Portugal, mas um bocadinho por todo o mundo, que o desporto feminino realmente importa e realmente merece ter as mesmas condições do desporto masculino. Diga-me uma coisa, quando viu a final deste último europeu de futebol feminino, como é que se sentiu 87 mil pessoas no estádio do Wembley? Batendo até o recorde da final do europeu masculino, curiosamente. É o jogo com mais existência no global. Eu senti-me com vontade de lá estar, honestamente. O ambiente, o Wembley é um estádio emblemático. A Inglaterra, o país do futebol, o ambiente que estava e a diferença para o ambiente que se encontra muitas vezes nos jogos dos masculinos, com aquela picardia não saudável, aquele ambiente por vezes um bocadinho tóxico. Ali não, estava toda a gente a zelar pelo mesmo, a querer impulsionar as suas equipas para a vitória. Um ambiente muito saudável, muito bom para as jogadoras. Aquilo, marcar um gol em Wembley com 87 mil pessoas deve ser uma sensação única. Eu fiquei... Uma das imagens que me ficou foi de uma jogadora que veio do banco da seleção inglesa, que depois de sair do jogo, curiosamente, em que ela, se calhar, do tempo que esteve em campo, 80% do tempo teve a puxar pelo público ela própria. Ou seja, notava-se. Eu penso Ela que foi a estava tão própria Chloe emocionada Kelly que daquilo. marcou o golo. Eu penso que foi a Chloe Kelly Foi que acabou por a marcar Chloe o golo da Kelly, vitória. Exatamente. Eu achei aquilo delicioso, quer dizer, ela estava tão feliz daquele ambiente que estava a viver que sentia a necessidade dela própria estar ali a puxar pelo público. Eu acho que foi um espetáculo. Sim, eu acho que extraordinário. foi também um dos fatores que levou esta seleção inglesa também ao sucesso. Foi a felicidade com que elas entravam em campo e eu sentir aquele apoio que sentiram desde o primeiro jogo. Já o primeiro jogo foi também um quebrar de recordes, e elas sentiram-se sempre muito apoiadas e muito felizes com aquilo que estavam a fazer em campo, porque a Sarina Wiegman utilizou o mesmo 11 em todos os jogos do europeu e as restantes eram as suplentes, mas não se notava essa diferenciação. O facto de elas serem suplentes utilizadas ou não utilizadas, havia uma união de grupo e uma felicidade muito grande que eu acho que
foi um dos fatores determinantes para o sucesso delas. Ainda bem que fala nos fatores determinantes para o sucesso delas, porque eu acho que a Serena Wigman tem qualquer coisa de especial como treinadora. Já tinha ganho o europeu com a seleção da Holanda. E acho que ela dá aqui uma grande lição a uma série de treinadores e treinadoras de futebol feminino, porque eu lembro-me da última vez que a Inglaterra jogou com a Alemanha uma final, perdeu 6-2, se não estou em erro. Sim, foi assim, um resultado desnivelado. E ela pega nesta seleção e ela praticamente elimina todos os pontos fracos que muitas vezes nós ainda vemos no futebol feminino, não é? Nomeadamente a dimensão física do jogo. A seleção inglesa tinha uma preparação física, tanto que jogou sempre os mesmos 11 jogadores, uma coisa impressionante, e provavelmente apresentou aquela que se calhar é agora a melhor guarda-redes do mundo na baliza. Tecnicamente, achei que estava muitos patamares acima da generalidade das guarda-redes que nós vemos no futebol feminino, sem desprimor nenhum. Só estou a dizer que aquela é francamente muito boa. Atenção. E de baixa estatura, eu gosto de referir isto. Que a Mary Earps é uma guarda-redes baixa, que nós muitas vezes utilizamos. Mas não parece. Nada. Não parece. A forma como ela enche a baliza não... E não só, o que ela desafia, em termos de futebol feminino, é o jogo aéreo dela. Sendo ela de baixa estatura, é extraordinário. E eu comecei a pensar se achas que faz falta investir nas formações específicas e no treino específico no futebol feminino ainda, para nós, quando aparece uma jogadora com esta dimensão, nós notarmos uma diferença, pode indicar isso, não é? Sim, sem dúvida. Eu acho que nota-se muito os rapazes de 15, 16 anos, e eu falo 15, 16, se calhar alguns mais cedo, tendo em conta se poderão fazer parte de escolinhas do Sporting, Benfica, mas os miúdos aqui mesmo nas distritais já começam muito cedo a ter treino específico de guarda-redes. E no futebol feminino, muitas delas têm este treino específico de guarda-redes quando chegam às séniores. E quando têm. E muitas vezes esse treino é dado por um dos treinadores da equipa técnica, quando há mais do que um. Isto eu estou a falar numa perspectiva mais amadora, não tanto se calhar de Liga BPI, mas é dado por um dos assistentes, dos adjuntos, que por ele, meio autodidata, vai pesquisar exercícios e vai tentar fazer um treino mais específico para treinar a guarda-redes, mas sem a formação necessária. Isso vai-se perdendo agora um bocadinho com a aposta na formação dos clubes grandes em Portugal, dos Sporting, Benfica, Braga, o próprio Torriense, o Famalicão. Tem provavelmente já esse treino nas camadas mais jovens, mas isso depois vai-se refletir muito a nível sénior. E o caso da Mary Earps é um desses casos, porque certamente que ela dispôs desse treino específico, lhe deu as condições para, mesmo sendo uma guarda-redes de baixa estatura, voar literalmente. E impor-se nas alturas. Nós temos o caso, por exemplo, da Inês Pereira, a nossa guarda-redes da seleção, que para mim é a melhor guarda-redes nacional, e eu acho que ela já dispôs de um bocadinho desse treino específico quando foi para o Sporting, e ela foi para o Sporting, se não sei erro, com 16 anos. Mas se ela tivesse começado mais cedo, a um nível mais profissional mais cedo, ela ia ajudar imenso. E sim, se calhar era uma guarda-redes agora ainda melhor do que é na atualidade, e ela já é uma excelente guarda-redes. O percurso dela, não é? Ela ultrapassa aquela que era até então a número 1 portuguesa, a Patrícia, não é? Sim. Portanto, é sinal de que, de facto, aquele trabalho teve importância para ela, mas a mim chama muita atenção. E eu vou-lhe ser sincero, eu dou muitas vezes por mim a pensar que é que eu gosto do futebol feminino. E achei piada por ter mencionado um dos pormenores, a Margarida mencionou já. Eu já vou dizer qual é. O outro, eu tenho uma filha com 18 anos e a certa altura começou-me a fazer, ela é sportinguista, começou-me a fazer um bocadinho de confusão porque as referências dela, ela gostava muito do Eduardo Quaresma e do Pedro Porro, não havia ali uma jogadora, eu acho que era o que fazia sentido, então comecei a também a levar ao futebol feminino e hoje ela gosta muito da Brenda Pérez, não sei o quê, da Alicia, e pronto, divertiu-se um bocadinho. Mas houve outra coisa que eu acho que eu
comecei a gostar do futebol feminino é elas gostam mesmo do que fazem. E eu não. Acho que, por norma, nós não temos muita noção disso. Eu descobri isso porque a lateral direita da seleção inglesa, a Lucy Bronze, é luso-descendente. Sim, sim. E eu soube que, devido aos problemas físicos que ela teve já 5 operações a cada joelho, se não estou em erro, começou-se a fazer um estudo em Inglaterra que se descobriu que as mulheres eram muito mais propensas àquelas lesões mais graves dos joelhos no futebol do que os homens. Ou seja, quando elas sabem isso, tem que ser por gosto. Aquilo impressionou-me, o facto de saber, elas saberem que, ok, tenho muito mais propensão a alejar-me com gravidade. No caso dessa jogadora em causa, felizmente, já foi mais vezes do que era aceitável sequer. E elas continuarem a jogar à bola é porque gostam. Quer dizer, acho que não há. E acho que essa é uma das coisas que transporta muito para o público, o facto de nós vermos que elas estão a desfrutar aquilo que estão a fazer. Sim, e sim. A jogadora feminina é diferente nesse sentido. Todas elas se nota que adoram o que fazem. E praticamente todas elas, se calhar as gerações mais novas não tanto, mas as mais velhas dão muito valor àquilo que estão a viver agora. Porque passaram pela dificuldade, pelo ter que fazer 100 km para ir treinar, mais 100 km para voltar no final do treino, treinar das 8 às 10 da noite ou das 9 às 11 da noite, no dia a seguir ir trabalhar e repetir isto 1, 2, 3 vezes. Quando olhamos para trás na história e vemos o 1º de dezembro que participou na Liga dos Campeões com uma equipa totalmente amadora que treinava à tarde e mais horas, como se costuma dizer, depois dos séniores masculinos, muito provavelmente, mesmo ao fechar do estádio, se calhar saíam quase à meia-noite dos treinos e no dia a seguir iam trabalhar. Isso é mesmo correr por gosto, é mesmo amor ao desporto e amor àquilo que se faz. E isso ainda se nota muito e diferencia muito o futebol feminino do futebol masculino. Por vezes o futebol masculino, ainda por cima nos tempos atuais, com os valores que já se envolvem no futebol masculino, eles muitas vezes estarem a jogar ou estarem sentados no banco, para muitos é igual. Eles estão a receber na mesma, o ordenado cai lá na mesma, tal e qual, e perde-se aquela essência do futebol, a essência do desporto em si. E sim, estou totalmente de acordo nesse sentido. Eu também tenho levado o meu sobrinho, que também é sportinguista, aos jogos da seleção feminina, e agora no jogo da seleção, do Sporting neste caso. E no jogo contra o Famalicão, ele foi comigo, e ele, coitado, cada vez que ia ao Sporting perdia. E ficou muito, muito contente nesse jogo porque jogámos muito bem e ganhámos 3-0 e ficou encantado na Joana Martins, que é uma jogadora tecnicamente muito acima da média, e ele fez um jogaço ali com a Cláudia Neto e a Brenda no meio campo. Eu vou fazer aqui o meia-culpa. Eu, ano passado, achava que a Joana Martins não estava nada preparada para o futebol sénior. Vou ser muito sincero, disse isso aqui algumas vezes. Este ano a miúda explodiu. Aliás, o primeiro toque que ela dá na bola tira o adversário da frente. É a finta de corpo, ela usa muito aquela finta de corpo, sem tocar na bola já está a criar espaço. E agora com uma Cláudia Neto ao lado tem tudo para crescer. Para se libertar mais, eu acho que é libertar-se mais. Porque ela não é uma jogadora de choque, não é uma jogadora de ir sim. É uma jogadora de receber e fazer jogar. Mas se os adversários a deixam receber a bola, é meio caminho andado. Ela faz 2 bolas lá contra o Famalicão, coloca 2 bolas. Eu gostei muito do nosso meio campo. Tivemos um meio campo super dinâmico agora neste jogo. Aliás, é outro meia culpa que eu tenho que fazer. Eu nunca pensei que conseguíssemos fazer um upgrade à Andrea Jacinto, porque a Andrea Jacinto faz-me lembrar o início de carreira do André Pilro, jogadora cheia de classe. A sério, aquilo. Não me lembro do início de carreira do Pirlo, mas eu lembro-me. Sou muito fã, é um dos meus jogadores favoritos de sempre. E a Andrea Jacinto é qualquer coisa de extraordinário, na minha opinião. Sim, mas sim, também concordo. eu não tinha visto muito Cláudia Neto a jogar. De facto, tem tudo aquilo que a Andrea Jacinto ainda não tem: a dimensão física,
capaz de encostar no adversário e colocar a bola à mesma. André Jacinto ainda lidava com esses problemas. E Cláudia Neto já não. É uma Não, a jogadora Cláudia Neto completa, tem muita feita, experiência, muitos anos de Liga Alemã. A Liga Alemã é uma liga muito, muito dura muito e ela física, não é? teve muito tempo no Wolfsburg e jogava muito no Wolfsburg, não era só fazer parte do plantel, era uma das titulares e é uma jogadora completamente diferenciada. É. Imagina aquele meio campo ainda com a Andrea. Ficava ali um meio campo de sonhos, um meio campo de sonhos. A questão é quando se olhava, eu olhava para o potencial da Andreia, pensava muitas vezes como é que se vai segurar uma jogadora destas no futebol feminino português. Ainda não se segura, ainda é difícil. E ela já tinha sido cobiçada no ano anterior. Já teve quase para sair no ano anterior. Se pensarmos no mediatismo todo que tem a Premier League feminina, não é? Em que nem só as internacionais têm mediatismo. Há uma série de jogadoras por várias razões que têm mediatismo naquela liga. Torna-se difícil de competir, não é? Mas agora, há bocado falou noutro aspecto muito interessante, que foi a questão da federação, etc. E a minha pergunta para si era, em termos de projeto clube, como é que Portugal pode beneficiar para começar a atuar nas seleções de topo? É que o tipo de projeto que o Sporting está a fazer, seja por necessidade ou não me interessa, está a fazer esse caminho, ou é uma coisa que nós já conhecemos de outros desportos, de outras modalidades, que é pego numa mala de dinheiro e vou buscar uma ata de internacionais ao estrangeiro? Eu sou da opinião que tem que se começar muito além dos clubes grandes. Tem que se começar pela base. E neste momento em Portugal está a faltar completamente a base. Já faltou mais, é verdade. Mas eu acho que a Federação tem de investir a sério na sua presença aqui nas associações de futebol distritais. A promover o futebol feminino nas associações distritais. Não é só fazer os torneios interassociações uma vez por ano e fazer centros de treino. Claro. Que funcionam se calhar 2 meses antes do torneio interassociações, porque sim. Eu acho que tem que haver uma presença muito maior da Federação e um acompanhamento muito maior. Há muitas meninas a querer jogar futebol. Eu ano passado estive envolvida numa equipa aqui perto de onde vivo, no Penedo Gordo. Uma das miúdas assinou pelo Benfica, este ano já vai jogar no Benfica. Ela é sub-14. Também foi ao Sporting, mas pronto, acabou por ficar no Benfica. E como ela, há muitas mais. É só darem-nos a oportunidade de jogar. E nós tínhamos ali uma equipa com miúdas de um bocadinho de todo o lado do distrito. E o distrito, veja, não é um distrito propriamente pequeno. É um distrito que vai desde a fronteira com a Espanha até à costa. Ou seja, ter miúdas de 12, 13, 14 anos a ter que fazer 100 e muitos quilómetros, 1 hora e meia de caminho para poder ir treinar e depois voltar para casa mesmo ao fim do dia. Isto não dá, é incomportável. E as miúdas acabam por desistir, muitas porque não se sentem incluídas nas equipas masculinas, ou pelos colegas, ou pelos treinadores, ou pelos próprios pais que não se sentem confortáveis com elas estarem a jogar com rapazes, e outras porque não conseguem fazer este esforço, fazer 1 hora e meia de caminho. Mesmo que se um treino for às 6, implica que a criança esteja a sair de casa às 4h30, muitas delas ainda estão na escola. Mas, não é fácil. Mas eu posso lhe dar um bom exemplo. A minha empresa patrocina um clube aqui da minha freguesia e este ano parece que os seguros desportivos das meninas são reembolsados a 90% pela associação. Sim. E o presidente desse clube foi às escolas aqui da freguesia de Lisboa a perguntar às pessoas de educação física se havia meninas para jogarem na equipa deles, que eles queriam montar uma equipa feminina. Por exemplo? É uma medida, é uma forma de promover o futebol feminino? Completamente. Ou seja, há soluções, não é? Eu acho é que tem que recorrer às soluções certas. Trazer jogadoras estrangeiras de grande qualidade, uma Brenda Pérez. Claro que sim, porque vão elevar o nível das nossas jogadoras. Vão ajudar. Claro. Agora, não consigo conceber equipas que entram com 9, 10, 11 jogadoras de outras nacionalidades porque não estão a somar ao desporto nacional. Sim, estão a competir
mas não está a haver, na minha opinião, e é apenas uma opinião, uma ajuda a que o futebol feminino português se desenvolva. Não é? Sim, E sim, aí eu estou de acordo, completamente. não sei se concordas comigo, mas tenho que tirar o chapéu ao Sporting nesse caso. Porque é assim, Sim, o nosso projeto é, como disse há pouco, seja por necessidade ou apenas por vontade, o projeto do Sporting é um bom projeto. exatamente. Os adeptos têm que entender que é impossível competir contra equipas que investem com sacos cheios de dinheiro e vão buscar as melhores jogadoras de campeonatos estrangeiros. É difícil. Fazemos o melhor com o que temos. E deu frutos. No ano passado, em 4 títulos, ganhámos 2. Exatamente. Temos uma equipa técnica super competente e as pessoas envolvidas no projeto são todas muito competentes e têm muito amor àquilo que estão a fazer. Faz muita diferença. Mas é isso, temos que começar, eu acho que tem mesmo que se começar por baixo, pelas associações, pelos clubes pequenos, porque se esses clubes pequenos formarem as jogadoras e formarem melhor essas jogadoras, quando elas chegam aos clubes maiores, mesmo que cheguem com 15, 16 anos, ou 17, ou 18, na altura que vão se calhar para as universidades, já chegam com uma base futebolística muito melhor, muito mais desenvolvidas, fisicamente, tecnicamente, taticamente, e fazem ali 2 anos, se calhar, de adaptação mesmo ao regime mais intensivo de treino e de jogo, e acabam por ter um impacto diferente nas séniores. E nós cada vez vemos miúdas mais jovens a chegar às séniores. É bom, mas, por exemplo, a nível distrital, ter miúdas de 16 anos a jogar num campeonato sénior muitas vezes não é benéfico para elas, porque acabam por não jogar tanto, muitas, e depois estão a competir num campeonato nacional, pelo menos aqui no caso do Distrito de Beja, fazendo uma equipa sénior. Essa equipa, se tiver miúdas de 15, 16 anos, elas vão competir no campeonato nacional sénior, na terceira divisão, porque não há possibilidade de fazer 2 equipas de séniores femininos para um campeonato distrital. Isso não só seria um campeonato a 2. E isto não existe, não é? Eu já fiz um campeonato a 3, mas foi de futsal. E não foi. Aliás, nós ainda há pouco estávamos a falar de uma atleta em off, que é a Andrea Bravo, que eu vi no jogo contra o Famalicão, me encheu completamente as medidas. Ela tem 17 anos, é uma menina. É uma menina. É? Mas pronto, apesar de ser uma menina, depois dentro do campo é uma leoa. Mas é outra história. É. Mas, ou seja, no fundo, se calhar a Andrea Bravo, eu não sei, mas já está há alguns anos no Sporting, já tem uma formação de base provavelmente, tem. E então acontece que chega a esta idade e já se consegue evidenciar até com os séniores, por causa dessa formação mais aprofundada que tem, não é? Se calhar o nível de treino delas elas têm uma formação muito boa, muito completa, poderia ser mais completa. A parte física ainda está muito, eu acho que mais do que técnico-tática é mais uma questão física, ainda está muito por desenvolver, até porque fisicamente as mulheres são muito diferentes dos homens e o seu nível de desenvolvimento e o seu timing de desenvolvimento também é muito diferente, e isso acho que é muito importante ter essa noção nas equipas femininas, até por causa da tal questão da maior propensão a lesões no joelho. A irmã da Andrea Brava, Nádia Bravo, se não estou a erro, teve uma lesão grave. Ela também tem uma jogadora com muito potencial, muita qualidade, teve uma lesão grave no joelho, teve muito tempo parado e só no final da época passada que voltou a jogar e fez 2, 3 jogos se tanto. E também era uma miúda com muito potencial, ainda é, só que está naquela fase muito complicada com 17 ou 18 anos ou 16, está ali com uma lesão grave nos ligamentos, e isso a nível de formação e principalmente no feminino é muito complicado de gerir pela própria morfologia também da mulher, que também é diferente do homem. Exatamente. Aliás, e acho que basta ver hoje em dia, com todo o respeito, não é uma crítica maldosa, mas basta ver um campeonato da Primeira Liga Portuguesa, da Liga BPI, para perceber que os clubes que eventualmente não estão a trabalhar os aspectos físicos das atletas de acordo com o facto delas serem do sexo feminino, chegam ali aos 70 minutos e nós vemos 5, 6, 7 atletas deitadas com câmbria. Sim, a quebra física é muito mais evidente, principalmente tendo em conta que neste momento temos
3 clubes ou 4 a trabalhar a um nível completamente profissional, se calhar 2 clubes a trabalhar a um nível semi-profissional e o resto são equipas praticamente amadoras. Ou seja, a quantidade de treinos, a preparação física é muito diferente nessas equipas. Quando jogam um Benfica, por exemplo, que é uma equipa com um ritmo de jogo muito acelerado, contra sei lá, por exemplo, quem é que agora subiu? Eu vou dizer o Damaense, mas eu não conheço o plantel do Damaense ainda para este ano, mas, por exemplo, o Damaense vai-se notar ali a questão física, vai ter impacto no resultado, por mais que as jogadoras lutem, por mais qualidade que têm muita. Eu não sei se a Margarida tem presente, mas eu a tenho até alguma recordação disso, que houve uma série de jogos entre equipas teoricamente mais pequenas contra os chamados grandes do futebol feminino, que conseguiam manter ali os resultados muito equilibrados até aos 60 minutos e depois a partir dos 60 minutos aquilo desnivelava-se, sofriam quase golos 3 em 3, 4 em 4 minutos e depois acabava o resultado por ser uma coisa que não era muito condigna com o que se passou naqueles primeiros tempos. Não é? Era esquisito. Sim, isso acontece muito. E também pelo facto de chegar ali aos 60, 70 minutos, os jogadores começam a ficar cansados, a treinadora começa a mexer e no banco não tem a mesma qualidade que tinha em campo. Ou seja, as que estão a entrar também não estão a dar o mesmo aporte qualitativo à equipa e nota-se uma quebra e depois as equipas profissionais, as grandes, aproveitam, obviamente. Mas isso só com o tempo e com a formação das jogadoras e com mais específica mesmo para o sexo feminino e desde os escalões mesmo de base, é prepará-las ao máximo para quando chegarem ao nível sénior elas estarem totalmente prontas para assumir. E indo agora mais diretamente ao Sporting, o que é que podemos, na sua opinião, esperar do Sporting este ano? Eu acho que podemos esperar o mesmo que esperámos o ano passado. É dar tudo em todos os jogos e lutar pelas 4 competições. É o que se pode esperar e é aquilo que se exige no Sporting. Eu vejo o Benfica, infelizmente, como sério candidato ao título. Reforçou-se de forma muito... como é que se diz? Cirúrgica, exatamente. Para buscar a Ruth Costa, para ter uma boa alternativa à Caitlin Talbert, para buscar a Andrea Norton, que é das melhores jogadoras nacionais da atualidade e desde há 2 anos que está num patamar muito, muito, muito elevado. Principalmente essas 2 jogadoras vão ser muito importantes para o Benfica. Eu, por acaso, acho que a Ruth Costa é uma das mais interessantes guarda-redes que temos em Portugal. Também gosto muito. Tem uns reflexos. Também é uma guarda-redes de baixa estatura e que também tem uma capacidade de impulsão. Sim, muito boa guarda-redes. Muito boa. Sinceramente, já não sou tão fã da Andrea. Gosto muito da Andrea Norton. Eu, por acaso, acho que falta ali qualquer coisa. Eu tenho um protótipo de jogadora muito, muito. Pronto, tem uma que para mim é aquela que tem tudo. É pena ela não poder jogar até aos 100 anos, que se chama Ana Borges. Mas esse é o protótipo de todos nós. É uma jogadora extraordinária. Se encosta no adversário, aguenta. E o nível exibicional, joga sempre da mesma forma, uma época inteira. E depois, ainda tem outra coisa que é: o treinador deve perguntar à Ana Borges onde é que ela quer jogar, porque ela consegue jogar em todo lado. Ela compra em todo lado. Mas é extraordinário, não é? Quantos jogadores no futebol mundial aparecem em que o Bobby Robson teve um que era não era Luís Henrique, que é agora selecionador espanhol, não é? Ele costumava dizer que escolhia 10 e o lugar que sobrasse jogava lá o Luís Henrique, porque sabia que ele ia fazer bem o papel. Não interessa se era extremo direito, extremo esquerdo, defesa, não interessava. E a Ana Borges é esse tipo de jogadora. Joga bem todo. Joga bem. Eu tenho uma história gira. Uma vez a minha esposa é pasteleira.
competição, formação. Foi a um evento de Miri estava lá a Ana Borges e ela não fazia ideia que sabia que era a Ana Borges, não é? Ela não gosta de futebol, minha mulher não gosta de futebol. E pá, tira uma fotografia com a Ana Borges. Ana, mas quem é a Ana Borges? É a melhor jogadora portuguesa de futebol feminino. Tipo, tens de tirar uma fotografia com ela. Pronto, foi assim que ela descobriu que era um grande admirador da Ana Borges. Sim, é uma Mas jogadora espetacular. Eu também há outra jogadora que eu já falei várias vezes que também gosto muito e também acho que ainda tem muito potencial para crescer, que é a Carolina Beckert. Eu acho que ela está-se a tornar uma central muito, muito interessante. Fez uma época extraordinária o ano passado, a primeira época mesmo fixada a nível sénior. E já lhe disse mesmo a ela que eu acho que ela qualquer dia explode e ganha o lugar que merece, o destaque que merece a nível nacional. Eu sou sincero, eu acho que qualquer uma das o sistema tático do Sporting é um bocadinho fora da caixa, não é? Eu acho que qualquer uma daquelas 3 defesas centrais, quando são 3 defesas centrais, tem um potencial enorme. Eu gosto imenso da Bruna Lourenço. Eu gosto muito da Bruna, mas gosto mais das características da Carolina. Gosto muito da Alicia também. Sim, a Alicia também é uma jogadora também muito, muito inteligente. Muito inteligente, taticamente. Também é uma miúda que joga. A Susana Covas chegou a jogar lateral direita, lateral esquerda, central. Certo. Muito bem. Acho que o Sporting, em termos de defesa, está muito, muito bem servido. Pode-se alegar que se calhar é uma defesa que falta altura, não é? Se calhar elas no jogo aéreo, mas elas também se posicionam bastante bem, especialmente para a idade que têm, que é uma coisa que me chama um bocadinho a atenção. Não sei se concorda que... Sim, não, elas são muito conhecedoras do jogo, taticamente, e nota-se isso muito nas miúdas que vêm da formação, que elas, quando lá chegam, elas sabem posicionar-se, sabem estar em campo, sabem ler o jogo, não chegam lá e só quando a bola chega a mim é que eu jogo, ou é só correr com bola, não. Elas sabem estar em campo, sabem interpretar o jogo. Isso é muito do trabalho da Mariana Cabral desde 2016, com muitas destas miúdas que agora estão a chegar também à equipa principal. Não só a Mariana, tal como toda a equipa técnica, mas falo na Mariana porque era ela a coordenadora da formação. Faço agora a pergunta de outra maneira, Margarida, que é, vamos imaginar que nenhuma destas jogadoras do atual plantel sai do Sporting nos próximos 3, 4 anos. E estas 3 defesas vão ter 26 anos e vão começar a atingir o pico daquilo que elas vão ser como jogadoras, não é? Sim. Quem é que vai marcar um golo ao Sporting com estas 3? A Chloé Lacasse. Eu digo isto, eu acho que nos falta velocidade. A Alicia é rápida, mas não tem uma mudança de velocidade muito brusca. A Bruna é um bocadinho mais lenta. A Carolina acho que é a mais rápida das 3. É mais rápida, mas a Bruna é uma central mais posicional, não é? É, mas eu acho que nos falta velocidade. É o maior defeito que eu vejo na nossa defesa. É velocidade. E isso é um problema também temos com a Melissa, que está no banco, a outra central, que ainda é mais lenta. Eu acho que é aí o nosso maior handicap, é bola nas costas. Nós jogamos com a defesa um bocadinho subida e quem consiga explorar esse espaço vai ter vantagem para marcar golo. Mas não é fácil. Elas entendem isso também muito bem, as 3, comunicam muito bem. Tirando aquele jogo na Luz o ano passado em que houve uma clara falta de comunicação defensiva, mas são erros que acontecem e elas têm tudo para evoluir. Também que conforme elas agora vão amadurecendo, vamos ver mais, eu penso que mais a Carolina e a Alicia até numa missão de primeiras distribuidoras de jogo também. Parece-me que será esse o caminho, não é? Que elas mesmo tecnicamente as miúdas são muito boas jogadoras. Sim, elas ambas transportam muito bem a bola. A Alicia explora muito bem quer a linha, quer o espaço interior. A Carolina faz muito bem aquele passe de 25, 30 metros. Eu recordo-me de um passe que ela faz o ano passado contra o Braga, que a Xandra depois aproveita nas costas e faz golo.
acho assim, a rasgar a defesa do Braga toda. É tirar vantagem dessas capacidades. A Bruna também é muito forte com bola, não tão boa no transporte, mas muito boa também com bola. Sim, eu acho que nesse sentido não temos aquelas típicas centrais que têm dificuldades com os pés. Temos 3 defesas, a Alicia, uma central mais híbrida, em momento defensivo está como lateral, ofensivo está como central, mas muito boas às vezes com é um bola. bocadinho confuso para quem está a ver, não é? E pronto, alguém como eu que Eu já não vi percebe desde o nada ano passado. certo, mas uma pessoa como eu que não percebe nada de futebol, do espetáculo, mas aqui, de repente a Alice é uma central que quando o Sporting depois perde a bola se torna uma lateral esquerda, e a Ana Borges, que era quase uma avançada descaída na direita, é a nossa lateral direita. Aquilo tem uma dinâmica impressionante. Atenção, Tem. E mesmo a nível e do meio elas campo. cumprem. A nível do meio campo, por exemplo, agora notei algumas nuances. Agora neste jogo contra o Famalicão, por exemplo, a Claudinete, que é uma média não tão posicional, é muito móvel. No momento defensivo juntava-se mais numa linha de 3, era ela, a Joana e a Brenda, as 3 alinhadas, e a Fontemanha sempre mais atrás, entre as centrais e as médias. Mas no momento, quando estávamos em construção, a Cláudia descia sempre para vir buscar jogo, sempre. E vinha sempre sozinha. Era engraçado porque ela conseguia sempre libertar-se da marcação e receber no centro completamente livre, rodava e distribuía com toda a qualidade que nós sabemos que ela tem. Pois, a questão é que lá está também. Consideras que temos um plantel mais fraco este ano ou mais forte? Boa questão. Não é? Não sei. Acho que nos faltam ali um ou 2 reforços cirúrgicos em algumas posições. Mas reforçámos-nos bem. A Ana Capeta de regresso é sempre uma jogadora que traz gol, traz irreverência, traz raça, traz entrega. A Cláudia Neto foi um grande reforço. Já se falava na época anterior que poderia vir para cá, que já andava em conversações, veio finalmente e está completamente encaixada na equipa. E as miúdas que estão a subir a formação estão a subir muito bem também, e acho que vamos ver agora o crescimento da equipa enquanto um todo. Eu acho que a nossa equipa é muito isso. Não sei se concordas comigo. Eduardo, desculpe interromper, Eduardo. Diz. Aqui o Hugo tem aqui uns pormenores interessantes para dizer em relação à nossa jogadora Cláudia Neto, e ele estava aqui não intervém. Hugo, dá-lhe. À vontade. Eu não queria também entrar aqui a matar, e acho ele não queria interromper a Margarida. A Margarida, que é estreante, não é? Aqui no podcast, e estava a ouvir com muita atenção, porque claramente que a Margarida percebe muito mais de futebol feminino do que eu, mas é uma modalidade que me tenho vindo a apaixonar cada vez mais, e este ano até fui à final da Taça de Portugal e gosto de acompanhar a equipa do Sporting. E pegando nisto que estavam a falar da qualidade da equipa, eu confesso que estou um bocadinho mais aliviado, porque eu, com esta resposta da Margarida de que não se sabe bem se a equipa tem a mesma qualidade ou não, porque eu senti que com as percas que tivemos este ano da Fátima Pinto, da Joana Marchão, da Andréia Jacinto, poderíamos ficar com uma equipa mais debilitada para este ano. Mas olha, ainda bem que falas nisso, que eu ia falar nesse aspecto. Eu, por exemplo, e não sei se concordam Hugo e Margarida, em relação à Joana Marchão, acho que é uma jogadora que nunca devia sair de Sporting. Nunca. Sim. E eu fui das pessoas que mais achei que este sistema tático não o beneficiava. Não. Também acho que não. Mas para mim, a Joana Marchão, a Ana Borges, são símbolos do futebol feminino no Sporting. E a Rita Fontemanha também, claramente. Pronto, e portanto fico um bocadinho mais aliviado com esta resposta. Vamos ver como é que é o resto da época. Também acho que o Benfica está muito forte. Mas curiosamente, sabem qual é que me custou mais ter saído? Custou mais no sentido desportivo. Atenção, a Joana Marchão, para mim, nem tanto. Depois de ver a Cláudia Neto, pronto, a miúda tem um potencial do caraças. Acho que tem que ir lá fazer a vida dela e brilhar. Eu acho que ela vai mesmo brilhar lá fora, sinceramente.
foi a Marta, uma miúda que era avançar, extrema esquerda Sim, avançada. sim, sim. Eu A acho Marta que, pá, surpreendeu-me um bocadinho, não estava à espera que ela saísse. mas a miúda tem umas características que eu acho que aquela miúda vai ser jogadora também. Eu acho que a Marta tem características muito particulares. Tem um domínio de bola diferenciado, tem uma facilidade de remate também muito interessante. Mas não sei se ela encaixava 100% neste sistema de jogo da Mariana. Por acaso era uma das jogadoras que eu não estava à espera que saísse. Mas eu acho que era a única alternativa quase credível, que não, apesar de ser muito diferente. A canadiana, a Chandra Davidson, não é? Não, Sim. Para mim mais alternativa à Chandra é a Capeta. É uma jogadora mais de atacar o espaço, mais de também de espontaneidade de remate, mas mais não tem aquela forçona na pressão. A Marta via ao flanco, pois não. Eu queria só. A Capeta não tem tanto aquela coisa de ir para o flanco e criar ali um desequilíbrio. Tem. Não sei. Para mim tem mais que a Marta. A Marta foi muito encostada ao flanco. E eu acho que não beneficia, porque ela não tem uma mudança de velocidade muito, muito brusca. Não tem uma velocidade de ponta até boa, mas também é alta, é possante. É alta, mas é possante, jogadora... e tinha uma coisa muito interessante que é ela conseguia aparecer sozinha muitas vezes. Sim. Tinha uma capacidade de se libertar dos marcadores diretos dela fantástica. Sim, eu não havia muito. Para mim, a Marta é daquelas jogadoras que ainda não percebi muito bem qual é a melhor posição para ela. Porque eu não a vejo como uma ponta de lança, mas também não a vejo como uma extrema, não a vejo como média. Vejo ali como uma coisa intermédia, se calhar ali entre os avançados e a linha média, fazer ali mais a ligação, aparecer à entrada da área para finalizar. Não. Por acaso é uma daquelas jogadoras que me deixa assim um bocadinho. Dizer o que eu estava a dizer em relação à Cláudia, que acho que é um bom tema também para debatermos, e queria muito ouvir a opinião da Margarida, também tu, Eduardo e o Joaquim, sobre este assunto, que foi uma entrevista que a Cláudia Neto deu ontem ao Expresso, não sei se tiveram a oportunidade de ler, em que a Cláudia Neto diz, e passo a citar: choca uma diferença salarial entre homens e mulheres porque eles ganham demasiado, mas dificilmente vamos igualar as coisas. É uma tirada dessa entrevista. E pronto, isto é um tema que no futebol feminino acho que é algo polémico, não é? Também muito devido à luta que tem acontecido nos Estados Unidos, que acho que é onde é mais predominante este tema, relacionado com a seleção feminina dos Estados Unidos, que é a melhor do mundo, e que conseguiram que na federação houvesse igualdade de pagamento de salários para as seleções, mas que e aqui falando de uma jogadora que é nossa este ano, não é? Eu devo dizer que esta declaração, além de nos chocar a mim, não faz qualquer tipo de sentido, e ela, certamente ela tem aqui uma tirada muito certeira, que é dificilmente vamos igualar as coisas. Eu também acho que é impossível o futebol feminino, a meu ver, há uma vez que era ao futebol masculino, e acho que nem sequer é um tema que se deve discutir, não deve ser comparável pronto, desta maneira. E a diferença salarial também acho que é uma coisa do mais 1 igual a 2, e certamente que os homens recebem mais de salário porque também trazem mais dinheiro para o desporto, não é? Portanto, vende-se mais bilhetes. Deixa-me só acabar, Eduardo, eu gostava muito de ouvir o que vocês têm a dizer sobre isso. Mas para mim, eu acho que estes temas, abordados desta maneira, não fazem qualquer tipo de sentido. Eu acho que, por exemplo, aquilo que estava a falar há bocado e que a Margarida falou, e tu também, Eduardo, muito bem, de haver apoios às equipas, de se realizarem mais torneios, haver um maior trabalho de base. Deve ser assim o caminho para crescermos o futebol feminino, que nos últimos anos até tem crescido bastante no nosso país, e tivemos uma participação até digna agora no Europeu de Futebol. Fomos eliminados na fase de grupos, mas também com a competição que tivemos, acho que não ficámos aquém nas expectativas, e acho que falar desse investimento de base, falar de formação, falar destas questões de horários nos clubes, de treinos e tudo mais, e de apoio às jogadoras, isto sim deve ser uma coisa que eu acho que
podemos falar, podemos arranjar formas de contornar os problemas, de haver investimentos diferentes. E acho que foi uma declaração que ficou um bocadinho mal à Cláudia, que podia fazer também por isso, por estas entrevistas, de apelar à opinião pública para essas zonas onde pode haver mais investimento e mais atenção, para fazermos crescer o futebol feminino, ao invés de estar a fazer estas comparações que a mim não me fazem qualquer tipo de sentido, e acho que foi uma declaração algo inglória, que não ficou bem. Uma atleta que agora é nossa. Mas pronto, gostava de ouvir o que é que tem a dizer sobre isso. Olha, eu acho que este é um tema que para mim é muito sensível, vou-te já dizer, porque eu acho que o problema aqui, se calhar Cláudia Neto, sem se ter referido ao problema concreto, referiu-se de uma forma mais abrangente ao problema grande que existe nesse desnível, que não tem a ver tanto com jogadores versus jogadoras, tem a ver com a circulação de dinheiro no futebol, não é? Certo. Eu pessoalmente acho que os valores tinham que ser mais equiparados. Obviamente que os homens neste momento trazem mais patrocínios, os direitos televisivos do futebol masculino são maiores, mas quer dizer, acho que todos vimos o último europeu. Claro. Mas, Eduardo, deixa-me só fazer-te uma pergunta. Está lá. Deixa-me fazer-te uma pergunta. Disseste agora que achas que os valores iam ser mais equiparados. Eu pergunto, por exemplo, uma área da sociedade onde claramente que as mulheres recebem mais dinheiro que os homens é na área da moda, nomeadamente as modelos e tudo mais. Também achas que os homens modelos que recebem menos que as mulheres deviam ter o seu salário equiparado a modelos femininas que recebem mais? É que eu acho que não. Eu acho que não faz qualquer tipo de sentido. Faz sentido quem trouxer mais dinheiro, independentemente do seu sexo ou género ou quer que seja, o dinheiro que traz para a indústria deve ser proporcional ao seu salário, como sempre foi, porque eu sou um crente no livre mercado, mas pronto, isto também já são questões mais políticas da coisa, não é? Mas que sejam equiparados os valores, ao menos. Mas equiparados, por exemplo, em que sentido? Ainda há pouco tempo, não teriam a discrepância que têm. Há pouco tempo tiveste um caso em Hollywood que se fez um filme em que as protagonistas eram 3 mulheres, e ganharam menos, e era sobre 3 mulheres cientistas que permitiram que nós aterrássemos na Lua. 3 mulheres de cor, ainda por cima. E houve uma discrepância de valores nos vencimentos dos atores secundários para as atrizes principais. E eu tenho alguma dificuldade em perceber isso. O nome deles fica melhor no cartaz, traz mais gente. Eu acho que é relativo. Eu acho que tem a ver com a lei da procura e da oferta, que é o que nós estudamos no primeiro ano. Mas porque certamente a lei da procura e oferta está relacionada com o produto. A Sara Sampaio traz muito mais dinheiro do que qualquer não, mas a maior parte dos modelos masculinos, é um facto. Portanto, também faz sentido que ela receba mais. Mas tem que ganhar um pouco mais, não é? Mas isso não tem a ver com a Sara Sampaio ser mulher ou deixar de ser, tem a ver com a Sara Sampaio ser boa naquilo que faz. Exatamente. E elas são boas naquilo que fazem. A atleta feminina é boa naquilo que faz. O atleta masculino no futebol está sobrevalorizado, mas um disparate. O dinheiro que circula no futebol neste momento é completamente irreal e completamente desajustado. É a minha opinião. Qualquer jogador que dá 3 pontapés numa bola durante uma época vale 45 milhões e vai receber não sei quantos milhões por ano. Eu acho que está completamente desajustado. Mas aí concordarás comigo que isso acontece pela forma como os próprios clubes e as federações predispõem o futebol feminino posterior, ou seja, sem dúvida. Se o produto for demonstrado, neste caso é o futebol feminino, mas se o produto, as suas componentes, que são os jogadores, as equipas técnicas, o espetáculo que promovem, etc., e aliás é muito bem, Eduardo, disseste ainda agora que ninguém se esquece do europeu. Olha, ninguém se esquece do europeu, ninguém se esquece do Camp Nou cheio com 90 mil pessoas, ninguém se esquece agora também no europeu, novamente, Margarida, corrijo-me, tivemos outra vez uma ocupação de 90 mil, correto? 87. Pronto, 87, nos redondos 90. Isso tem que ver com aquilo que é o investimento que um clube faz no futebol feminino.
é óbvio que se tu continuares a ver o futebol feminino como algo acessório, como algo secundário, como algo que tem que existir para uma franja de adeptos, onde não existe investimento na parte comercial, na parte da captação dos patrocinadores, onde não existe, juntamente com aquilo que são os operadores televisivos, onde não existe aqui, vamos dizer, uma orientação para transformar e para levar o futebol feminino para um patamar seguinte, vamos sempre assistir a essa brutal diferença, nomeadamente a nível salarial. Agora, aquilo que eu acho que deve ser o objetivo número 1, não deve ser pôr os salários do futebol feminino igual ao futebol masculino. Deve ser exatamente criar-se aqui uma regra de proporcionalidade justa e básica que deve de existir para que uma jogadora de futebol feminino, por exemplo, devesse receber N, receba N menos 50%, que se calhar é o que nós atualmente assistimos em Portugal. As jogadoras estão brutalmente subvalorizadas e, como a Margarida diz, e muito bem, depois temos o futebol masculino, onde há muito jogador que só por jogar na Primeira Liga ou só por jogar em determinadas equipas estão sobrevalorizadíssimos e têm salários que não são proporcionados à sua qualidade. Agora, acho que isso é um trabalho de base. Deixa-me só concluir. Isto é um trabalho de base. Sim. E que, em primeiro lugar, julgo que tem que partir da Federação, tem que ser criadas condições por parte da Federação para que o futebol feminino seja realmente e verdadeiramente divulgado. Nós, por exemplo, não poderíamos, isto é a minha opinião, não poderíamos ter, e eu e a Margarida assistimos a esse jogo, não poderíamos ter a meia-final da Supertaça em Alcochete com um anúncio por parte do Sporting. Atenção, agora aqui não está em causa estar a fazer crítica ou não àquilo que são os métodos do Sporting, mas com o anúncio do evento 1 ou 2 dias antes, sem haver grande mediatismo, tem que se dar, em primeiro lugar, tem que se dar mediatismo ao espetáculo, tem que se transformar o espetáculo numa coisa apetecível. Isto é a mesma coisa que tu, de repente, trazeres o primeiro nome que me vem à cabeça, trazeres o Bryan Adams a Portugal e não anunciares. É óbvio que não vai lá ninguém. Não é assim? Por mais que se goste do Bryan Adams. Agora, se tu de facto conseguires criar condições, e eu agora aqui vou-me focar só no Sporting porque sou sportinguista e os outros não me interessam, apesar de, repito novamente, que é básico, tem que partir sempre da Federação, tem que partir das estruturas governativas para que depois possa ser alavancado. Agora, se de facto o Sporting, por exemplo, tivesse aqui criado condições de mediatismo para que o evento decorresse em Alvalade, onde, por exemplo, crias ali uma tarde de Sporting ou um dia de Sporting com uma zona para miúdos, com os insufláveis, com uma banda, por exemplo, vou referir os Sporting, mas podia ser outra qualquer, ali a tocar, com patrocinadores envolvidos em tudo isto, para também a sua marca ser valorizada, porque aquilo que atrai o patrocinador é a sua marca ter visibilidade. Se tu lhe conseguires propor essa visibilidade de marca, nestes eventos que eu acabei agora de referir, o patrocinador acaba por ter interesse, e se calhar vais ver e no final do dia tiveste 10 mil ou 15 mil em Alvalade, se calhar consegues isso sem grande esforço. Agora a verdade é que nós tivemos meio dúzia nas bancadas de Alcochete. Okay? E se é para mesmo assim não estava uma má casa. Não, para um dia de semana, na hora que era, não estava uma má casa. Isso não está em causa. Eu até fiquei surpreendida que estava à espera de estar menos gente. Isso não está em causa, está excelente. Agora, comparado com aquilo que poderia ser, que não tenhas dúvida, conseguíamos ter se calhar 10, 15 mil em Alvalade e depois dizem, tem os custos. Os custos é muito simples, é assim, não abrem a bancada superior, abrem a bancada de baixo, o número de spotters é adaptado ao número de lugares disponíveis, porque os spotters são pelo número de lugares disponíveis, portanto se não tens a superior aberta, logo reduzes aí também, o número de polícias é a mesma coisa, e depois é assim, punhas aqui um bilhete que em vez de ser uma entrada livre, como foi em Alcochete, se calhar se puser-se aqui um bilhete a pagar 5 ou 7 euros, eu não tenho dúvida nenhuma que as pessoas continuavam a ter interesse em ver o futebol feminino e começavas aqui a criar uma dinâmica de interesse. Agora, se entregamos isto um pouco naquela ótica de, isto tem tão pouco interesse, nós até pomos os bilhetes, o acesso é livre, não há nenhum custo, então aí nós estamos a promover a desvalorização do futebol feminino, por mais que se diga sem dúvida, eu ia referir a isso também.
Por mais que se Também diga ia ao referir isso, contrário, porque isso enquanto continuarmos parte a da federação. fomentar. Sim, exatamente. Tem que partir da federação e não podemos fazer só espetáculos bonitos, como foi a final da Taça de Portugal, onde eu também estive presente. Não podemos fazer só espetáculos bonitos com aberturas com o David Carreira, isto é, o cachê que deram ao David Carreira, pá, sem desprimor nenhum, porque não estou aqui agora a avaliar o cantor, é-me indiferente, mas o cachê que gastaram para o espetáculo de abertura, na minha opinião ainda para mais, paupérrimo, isto é, não é digno de uma final de Taça de Portugal, seja ela masculina, feminina, seja ela do que for, não é digna. Mas o caixa que se calhar deram poderia servir para um bocadinho da alavancagem que é necessário ser dada ao futebol feminino. E eu acho que ainda ninguém está desperto para aquilo que é a oportunidade do futebol feminino, nomeadamente ao nível do retorno financeiro, que uma Champions League, muito em breve vai estar aí, do futebol feminino pode trazer aos clubes que estejam orientados para aí. Agora, não me levem a mal, mas a nossa conversa cai toda em saco roto, enquanto não houver ingressos a serem pagos eu ia-te fazer aqui uma peço desculpa por vos ter interrompido, Margarida, desculpa. Sim, sem problema. Não, à vontade. Repara uma coisa, se metesse ali mais 20 ou 30 euros na Gamebox, tivesse os jogos todos em Alvalade, incluídos do futebol feminino, incluídos na Gamebox, dizias que não? Não, é pouco. 20 ou 30 euros eu acho que é um valor muito reduzido. Vou dar um exemplo. Sim. E por Gamebox, o bolo não é mau. Dou-te outro exemplo. Eu acho que tu numa fase inicial, Eduardo, desculpa interromper-te, eu acho que numa fase inicial poderias fazer isto aqui num misto. Não abandonavas completamente Alcochete, mas começavas a introduzir o espetáculo no estádio de Alvalade, percebes? E não significava... Exatamente. Começavas a incutir aqui o hábito ao sportinguista de ir ver o futebol feminino também a Alvalade. Não vamos de repente pôr lá a equipa a fazer não sei quantas jornadas do campeonato sempre, onde não existe o hábito criado nos sportinguistas e elas estarem a jogar para bancadas vazias. Isso eu não quero. Aquilo que eu quero é que primeiro se crie o hábito nos sportinguistas. E como é que tu crias o hábito? Nos jogos grandes, por exemplo, como o Hugo está a dizer, e muito bem, começas a meter tudo em Alvalade, começas a criar ali dias de Sporting, fanzones à volta daquilo, para que nós próprios sportinguistas fiquemos imbuídos do espírito de jogo grande e vamos para a bancada a apoiar como se fosse a equipa masculina. É que esta é que é a diferença, não é? Porque depois não podemos ir para a bancada e estar ali um bocadinho de mãos nos bolsos, como olha, de facto, digo-te uma coisa, a Alcochete, a vantagem que teve é que eu vi um grande fervor da parte nas bancadas, isto é, as pessoas eram todas muito entusiastas e vibravam verdadeiramente com o que estava a acontecer dentro das quatro linhas. Portanto, incluir isso numa Gamebox imediatamente por mais 20 ou 30 euros, julgo que era continuar a desvalorização do futebol feminino. Se tu me disseres que, por exemplo, durante um ano metermos os jogos de maior dimensão em Alvalade por valores que rondassem ali os 5, 7 euros, olha, que pusesses lá, como eu te disse, uma fanzone para crianças, outra para adultos, com uma banda a tocar, a horas razoáveis, não é estar a jogar às 8 nem às 9 da noite, não é? Porque quer dizer, isso já afasta no futebol masculino, quanto mais no feminino. Se criares isto e se começares a cobrar 5, 7 euros por bilhete, eu acho que é perfeitamente razoável e acho que qualquer sportinguista e qualquer adepto do desporto está disponível para pagar 5, 7 euros por bilhete para ver a equipa de futebol feminino do seu clube. Quando estás a dizer, queria só complementar que este assunto, nós já falámos os dois sobre este assunto de meter o futebol feminino em Alvalade, não sei se te recordas, e nós sabemos também que a resposta da direção do Sporting neste momento é que o relevado tem condições especiais, que não se pode estar a ser sobreutilizado e não sei o que mais. A meu ver, isto é uma justificação muito vazia, porque se a justificação é o relevado, então que se invista um bocadinho mais num relevado um bocadinho melhor, numa manutenção mais assídua para ver os jogos. E é absolutamente escandaloso eu, por exemplo, só ter visto a equipa de futebol feminino ao vivo 2 vezes e uma ter sido no Estádio da Luz, no derby que houve ano passado, que bateu o recorde, por acaso não sei se bateu o recorde, mas sei que foram 14 mil que estavam no Estádio da Luz para ver esse derby. Bateu. E a segunda... Bateu o recorde. E a segunda ter sido no Jamor, na Taça de Portugal. Portanto, para mim Alcochete é uma deslocação até bastante longe e, portanto... E acho que não merece... A questão do relevado. Aqui a questão do relevado nem sequer se coloca. O relevado eu tenho a sorte de já ter visto em Alvalade.
estar em perfeitas condições. Pois, Esta fase do pois, Galvado não isso estará, contra o já Braga, passou. foi um Acho que é uma excelente questão de exemplo vontade. da promoção da modalidade. Mas eu acho que esta proposta do Kim é. Mas sim, mas é por isso que eu digo, acho que é uma questão. Pronto, mas ok, tens de justificar isso à direção, porque a direção ainda hoje utiliza esse argumento. E depois já ouvi Sim, mas isso já não acontece, até já ouvi esse argumento utilizado em comparação com o Benfica, em que dizem que o estádio da Luz, como tem umas aberturas maiores, consegue levar com mais exposição ao sol, e por isso portanto, como o nosso estádio é mais baixo e é mais compacto, não leva com tantas horas de sol e, portanto, o relevado fica mais danificado. Desde sempre, e sempre foi ali resolvido exatamente com os mesmos equipamentos que Alvalade agora tem e que faz com que o relevado receba luz artificial, como vos disse. Agora, julgo que isso é tudo uma questão de vontade. Tem de existir vontade. Nós não podemos estar parados. Nós não podemos estar parados, e os clubes acho que estão muito parados só, e permitam esta expressão um bocadinho mais simplória, à babuja daquilo que são os milhões que caem do futebol masculino. Vai haver um mundial. Se vocês pensarem, quando há transferências de jogadoras do futebol feminino, nem sequer se fala nos valores. É raríssimo falar-se nos valores. Raríssimo. Isto é só mais um sinal do desinteresse que é dado ao desporto. E atenção, que ninguém nos diga que nós só estamos aqui a bater no ceguinho, a dizer não dou interesse, não dou interesse, porque já apresentámos aqui algumas soluções e nenhum de nós, fazendo parte de uma estrutura diretiva de um clube, mas já apresentámos aqui várias soluções daquilo que poderia ser o caminho, daquilo que é a ótica do clube, daquilo que é a ótica da federação é diferente, e isso será sempre o passo número 1. Agora, de facto, esta direção do Sporting, ou qualquer outra direção, só não mete o futebol feminino a jogar em Alvalade se não quiser, só não mete lá 10 mil ou 12 mil pessoas se não quiser. Aliás, o Jamor foi prova viva disso. Porquê é que as pessoas foram ao Jamor e aderiram no Jamor? Porque no Jamor nós sabemos que existe aquele ambiente de festa cá fora, existe aquele ambiente de podermos estar ali em comunhão, em união, em conversa entre sportinguistas, em brincadeira. Cria-se esse ambiente à volta de Alvalade. Cria-se essa rotina não só para os jogos do futebol feminino, mas para os jogos do futebol masculino e para todas as modalidades. Cria-se ali uma zona de Sporting impenetrável e onde os adeptos sabem que ali vive-se e sente-se o Sporting. E se fizermos isso, é garantido que todas as nossas modalidades vão ter muito mais gente de todas as idades, entusiastas a apoiar, a pagar o Sporting, naturalmente a ter a natural rentabilidade que tem que ter com isso. Agora, enquanto virmos isto na ótica do custo, de que mas eu tenho que pôr aqui não sei quantos spotters, e tenho que pôr aqui não sei quantos stewards, e depois dos stewards é a polícia, e depois da polícia é a luz, e depois da luz é isto. Enquanto for visto assim, então não vamos a lado nenhum. Mas posso-vos dar isto de outra perspectiva? É o seguinte. Eu acho que no dia em que o Jorge Mendes representar uma atleta do futebol feminino, essa disparidade vai começar a deixar de haver. Já representa. Já representa aqui em Nazaré. Pronto. Então está mais parecido do que eu pensava. A segunda situação, o Hugo estava a falar da nossa participação no europeu. Vou-te ser sincero, eu acho que nós não seguimos em frente na primeira fase do europeu por manifesta falta de experiência. Temos aquela entrada em falso com a Suíça e depois passámos demasiado tempo a respeitar a Holanda e se calhar tínhamos feito uma grande surpresa. Sim. E depois, aqui a outra questão que eu vos queria falar. A Holanda podíamos facilmente ter ganho um jogo se as coisas tivessem corrido de uma forma marginalmente diferente. Sim. Podíamos ter ganho esse jogo. Diferente. E com a Suíça também. Então temos aquele, eu queria só terminar este assunto da diferença salarial e tudo mais, e dizendo, pronto, não sei se concordam comigo ou não, já percebi que se calhar têm uma opinião um pouco diferente da minha, mas eu acho que
quando passará a existir investimento a sério e interesse e mediatismo no futebol feminino, que eu acho que é o que é importante fomentar neste momento, e quando virmos o futebol feminino realmente a crescer, a ter mais jogos televisionados, a ver mais pessoas nos estádios, a ver vendas de camisolas, por exemplo, que é outra coisa que não acontece, mas que facilmente poderia também acontecer, não só no Sporting, mas na federação, nos clubes. Quando começarmos a ver essas coisas, que eu acho que é importante começarmos a caminhar e chamarmos a atenção das pessoas para isso, aí sim, certamente que a diferença de salários vai começar a diminuir. Eu acho que começar a combater isto pela diferença de salários é construir uma casa a começar pelo telhado. Vender o merchandising do futebol portanto, feminino, vamos ter que primeiro fazer este caminho e depois certamente que a partir daí vamos começar a reduzir esta diferença. Porquê que, por exemplo, a Loja Verde, se o Sporting, se a equipa de futebol feminino joga em Alvalade, porquê que a Loja Verde não tem que estar nesse dia maioritariamente orientada para vender produtos do futebol feminino? Devia de ser assim, não é? Pronto, claro, mas isso é uma conversa que nós os dois até já tivemos várias vezes, que é a Loja Verde do pavilhão, quando joga o hóquei, o futsal, o handball, o basquete, o vôlei, seja lá que modalidade for, aquela loja devia estar aberta e orientada para vender produtos da modalidade. Nós nem no futsal vendemos, portanto, logo aí. Isso traz retorno para toda a gente, para o patrocinador, para o Sporting, para os próprios jogadores consoante os contratos, dependendo de se tem incluído ou não o número a venda de camisolas. Agora, existe aqui uma inércia absoluta, há aqui um campo enorme de inércia que pode ser explorado e que não está a ser explorado. E, a meu ver, não está a ser explorado não é por falta de conhecimento, é mesmo por falta de vontade. Porque eu não quero acreditar que dentro das estruturas dos clubes sejam tão ignorantes, e não digo isto com ofensa, não digo isto em tom ofensivo, mas que sejam ignorantes no sentido de não terem informação que nós aqui fora temos e que nos permite fazer este juízo que me parece ser básico em qualquer negócio, não é? Sim, claro. Joaquim, mas trouxe aqui uma ideia em relação ao handball, questão, e eu não quero estar aqui a desviar a conversa para esse lado. Porque é que se havia ter o patrocínio único? Até porque temos cá a Margarida, a camisola do Sporting é minúsculo. Hoje é outro, mas podíamos ter outro patrocínio. Basta olhar para o relatório de contas do Sporting e ver que tem sido desinvestimento na componente comercial. E, portanto, se existe desinvestimento nessa área, naturalmente que existe menor captação de patrocinadores. Se nós, por exemplo, assistirmos à Liga Espanhola, ou até mesmo à Alemã, tudo aquilo que seja ali para o centro, norte da Europa, a nível de handball, tu vês os equipamentos completamente repletos de patrocínios. E mal vês as cores até do equipamento, tanto patrocínio que aquilo tem. E aquilo que tu vês aqui é que nós temos 2 patrocínios e ficamos por aí. É óbvio que isso também faz com que as modalidades estejam sempre numa situação de maior precariedade. Eu não estou com isto a dizer que são precárias, estou a dizer é que estão em situação de maior precariedade face, por exemplo, a um futebol. Se existir, voltamos nós à mesma conversa, uma orientação, uma vocação do clube em querer investir na sua parte comercial para captar patrocinadores. Repara que o patrocinador, quando entra no clube, não entra só para aquela modalidade, entra para aquela modalidade, mas depois aquilo também tem uma vertente geral para o clube, ok? Portanto, é sempre uma relação win-win. O Sporting não está a saber explorar, não está a conseguir fazê-lo neste momento. Não tenho explicação lógica nenhuma para o porquê de não o estar a fazer, mas de facto nós sportinguistas e as nossas equipas estão a perder e muito com isso, e já julgo que já peca por tardio, se de facto rapidamente não existir uma inversão nisso, mas ainda agora o relatório de contas e o orçamento apresentado são uma vez mais prova de que vai continuar a haver desinvestimento naquilo que é a parte comercial. Portanto, os nossos patrocinadores vão continuar a ser os mesmos, vai haver aqui estagnação, não vamos ter isso que tu muito bem falavas, ter as camisolas repletas de patrocínios, e que para uma pessoa como eu, que frequenta regularmente o pavilhão, para não dizer mesmo não falha um jogo no pavilhão, e o próprio Hugo também não,
custa-nos estar ali na bancada e de facto estar ali, muitas vezes comentamos, esta camisola tinha tanto espaço para patrocínio e para patrocínio que permite, não, e para patrocínio que permitia os nossos jogadores ganharem mais, ficavam mais tempo no clube, dão maior estabilidade, dão mais títulos, temos jogador, conseguimos ir buscar mais até qualidade, retê-la. Até temos riscas brancas. É tudo diferente e a mim faz-me muita confusão quem esteja à frente de uma estrutura diretiva não consiga ter a sensibilidade para ver isto e que a vocação esteja exclusivamente no futebol. Atenção, é óbvio que o futebol, todos temos noção, é o futebol e principalmente o futebol masculino que suporta os milhões que representam uma estrutura organizativa que é um clube de futebol. Todos nós sabemos isso. Agora, não podemos bater com a mão no peito e dizer as modalidades, o futebol feminino, e depois os investimentos serem cada vez menores de ano para ano. Isto é, se batemos com a mão no peito, então vamos lá investir, vamos lá fazer aqui isto com critério, porque é muito simples e não é preciso ser nenhum mago, nenhum sábio para rapidamente conseguir alavancar qualquer modalidade, um futebol feminino, um handball, um basquete, para níveis que atualmente de facto não os temos nem no Sporting nem em Portugal. É que a questão já nem sequer está tão pouco isolada no Sporting. Mas Joaquim, mas essa é uma questão interessante e que eu até perguntava à Margarida, que é se a Cláudia Neto estaria talvez a referir-se até ao nosso exemplo mais português, não é? Porque se nós formos ver, eu fui ver, há uma jogadora que é super mediática, a Margarida de certeza que a conhece, que é a Alicia Lehmann. E a Alicia Lehmann já tem 25 anos e já leva 2 milhões de dólares ganhos na carreira. E já tem 100 mil euros de patrocínios anuais, 200 mil euros de salário, ou seja, já tem um net worth acima de $500 mil, não é? Ou seja, eu acho que já está a acontecer essa aproximação. Eu acho que em Portugal ainda não percebemos o que é que essa aproximação está a acontecer. Sim, e fala-se muito da questão, puxando ainda à questão dos salários e daquela que foi a batalha do equal pay da seleção americana. A seleção feminina de futebol dos Estados Unidos é 20 vezes melhor e, sei lá, 50 vezes mais titulada do que a seleção masculina foi e alguma vez será. E elas ganham menos do que eles a nível da seleção. Margarida, mas deixa-me só interromper-te, porque isto aqui também é um assunto que é sabido, que é, mesmo assim, isto é completamente verdade o que acabaste de dizer, mas mesmo assim a seleção masculina ainda traz mais dinheiro para a Federação Americana de Futebol do que a seleção masculina. Do que a seleção feminina, aliás. Não, mas eu não digo que tem que pagar. Se eles ganham 2 milhões, elas têm que ganhar 2 milhões. Se eles geram 15 e elas geram 10. Agora, a porcentagem, a proporção tem que ser exatamente a mesma. Mas isso é o que é o equal pay, aliás. Equal pay quer dizer salários iguais. É isto que quer dizer. 10, esteja a ganhar 10 menos 50%. É igualdade e não é equidade. Muitas vezes em Portugal. Sim, claro. Sim. Joaquim, certo, mas eu estou a abordar mesmo este ponto que foi trazido nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos aconteceu que foi tomada uma decisão em que os salários da seleção masculina e feminina são os mesmos, através desta luta que a seleção feminina teve. Neste momento, nos Estados Unidos, os salários são iguais para os jogadores masculinos da seleção americana de futebol e para as jogadoras femininas da seleção feminina de futebol. É isto que acontece. Okay? A seleção feminina é a campeã do mundo em título. E eu chustei. E isto é uma decisão que eu acho muito polémica, justamente por causa do que eu estava a dizer. Certamente que, como nós sabemos, a seleção feminina de futebol é a melhor do mundo e é a mais titulada do mundo, muito mais que a masculina, mas
será que faz sentido haver esta igualdade salarial quando a seleção masculina, mesmo assim, quando vai a um Mundial ou a uma Copa América, como já foi, traz mais dinheiro do que a seleção feminina? Mas o contexto é diferente também. A América, os Estados Unidos, neste caso, tu vais a um jogo de futebol feminino, está sempre cheio da seleção. Sim. Não digo o contrário. Não sei se elas trazem menos que eles. Certo? Sinceramente, trazem é um facto. E aliás, até o futebol masculino está a crescer muito nos Estados Unidos nos últimos anos também. Tem-se visto crescer também os estádios no futebol masculino nos Estados Unidos, que era uma modalidade que não tinha tanta presença naquele país, não é? Porque tem o futebol americano, tem o basquete, e agora já se está a ver mais contagiado pelo futebol masculino e também está a haver um crescimento nesse sentido naquele país. Não sei se alguma vez o futebol vai pegar muito bem num país como os Estados Unidos. É difícil. Eles têm uma grande paixão pelo futebol americano e pronto, mas isto também já são outros temas. Sim, e tem o sistema dos franchisings, tem os drafts, tem uma série de coisas que os guarda-redes, não é? Eu por acaso apareceu-me um vídeo no outro dia no Facebook, que era uma competição que eles faziam lá de demonstração, que tinha um campo reduzido com 2 balizas. Eu não sei se também viram isto ou não, acho que isto até ficou algo viral cá em Portugal. Tem um vídeo reduzido com um campo, assim, sei lá, de 10 metros, 10 um bocadinho mais, calhar 20 metros. Exatamente, uma competição de guarda-redes, em que os guarda-redes tinham que mandar a bola com a mão, e era uma coisa assim meio demonstrativa, justamente para cativar fãs, para ser uma coisa assim gira. Eu achei isso interessante, apareceu-me no Facebook. Mas sim, eles têm claramente as suas dinâmicas diferentes. Sim, eles trabalham em outros aspectos do desporto, aquelas coisas dos fins de semana de All-Star e não sei o quê. Sim. E não sei se também se lembram como é que era nos anos 90 e 80. A MLS, não sei se sabem como é que eles batiam os penaltis. Os penaltis. Eram penaltis corridos de meio campo. Exatamente. Mas então ainda vos vou contar era 1 contra 1. O sistema que eu preferia era o Jugoslavo, da antiga Jugoslávia. Sabem como é que era? Havia uma série de 5 penaltis antes do jogo começar. Em caso de empate, a equipa que tivesse ganho a série de penaltis ficava com os 3 pontos, ou com os 2 pontos naquela altura. Pronto, não havia empates para ninguém. Era a loucura total. Nos Estados Unidos eles também são bastante fãs disso, porque quer na NBA como na NFL eles também implementam muitos sistemas para que não hajam empates. Ou seja, eu sei, por exemplo, que eu acompanho muito a NFL, é um dos desportos que eu gosto muito, mas cá em Portugal sou dos poucos porque não é muito conhecido, mas eu sei que na NFL eles todos os anos mudam as regras para que um jogo acabar em empate seja cada vez menos provável de acontecer. Sim. Porque é uma coisa que eles não gostam de empates, tem sempre que haver um ganhador e um perdedor depois de cada jogo. É uma coisa norte-americana. Sim, é uma coisa de win-lose, que eles gostam. Mas a questão que eu estava a colocar à Margarida é se ela sente que em termos europeus esse caminho de tapar o fosso que existe neste momento começa a ser feito. Sim, sem dúvida. Aliás, a Inglaterra também acho que já vai igualar os prémios. Ou seja, não vai igualar o pagamento, mas a percentagem dos prémios. Elas ganharam coisas que eles nunca ganharam. Elas trouxeram o futebol de volta à casa. Verdade. Eles falam muito nisso, mas nem vê-lo. Não, mas eu acho que sim, está a ser cada vez mais trabalhado. Está a ser cada vez mais trabalhado a nível europeu e mundial, e as seleções, principalmente a nível das seleções, das federações estão a dar os primeiros passos. Mas aqui em Portugal vejo isso ainda muito, muito longe. Até pelo valor que é associado a uma final de uma supertaça, tal como aconteceu na Taça de Portugal, que é €1. Isso é uma desvalorização tremenda do futebol feminino. Margarida, eu tinha uma pergunta também nesta sequência. Tinha uma questão que já foi falada também aqui há uns minutos pelo Eduardo, e queria também fazer um bocadinho a comparação com, por exemplo, com o basquete, que era um desporto que em Portugal, aqui há uns anos, era importante, mas em nível de qualidade daquilo que era a Europa e o mundo não era assim tão boa, e começou-se a fazer muito um investimento de trazer jogadores experienciados estrangeiros
para aumentar essa qualidade nacional. E eu acho que no futebol feminino, o Eduardo sugeriu isso há bocado, poderia ser uma coisa que também podia ser feita, e já começamos a ver, por exemplo, a Brenda no Sporting, a Sandra, e a pergunta que eu tinha para ti é como é que trazemos mais essa qualidade estrangeira para Portugal para também aumentarmos a nossa qualidade nacional? Como é que achas que isso se faz? Conseguiste trazer essas jogadoras estrangeiras, tens 4 clubes, maioritariamente, que conseguem absorver essas jogadoras e dar-lhes condições que as façam querer vir para além da competitividade da Liga. São o Benfica, o Sporting, o Braga e o Famalicão. A Sandra, tu falaste aí da Sandra, a Sandra não era um nome referenciado a nível europeu. Sim, não era, mas era na universidade, não é? No futebol era uma universitário. boa jogadora universitária e fez uma excelente época, meia época que teve no Torriense e agora a época passada teve extraordinária no Sporting e é uma jogadora de grande qualidade. Mas não é fácil tu estares a atrair jogadoras que estão a jogar, e olhando aqui para o lado, para a Espanha, estão a jogar, mesmo que sejam a jogar numa equipa da meia tabela, estares a atraí-las para uma liga que está longe de ser profissionalizada, onde grande parte dos clubes não são profissionais, e elas lá mesmo num clube pela manutenção são profissionais. Ou seja, não é fácil estares a atrair jogadoras assim. Vai-te dar um grande aporte de qualidade, sim, sem dúvida. A liga melhora, as jogadoras evoluem porque é jogar com os melhores que tu te tornas melhor. Mas eu acho que temos que começar a trazer jogadoras, sim, mas temos que começar mesmo pela base. É dar condições à nossa jogadora para ser formada com as melhores condições desde muito cedo, o treino específico das suas posições, principalmente o guarda-redes, que é um déficit que nós temos, e qualquer equipa que queira ser grande tem que ter um grande guarda-redes. Começando por aí e depois indo buscar 1, 2, 3 ali jogadoras cirurgicamente que te vão valorizar a liga. Tens vários clubes que não têm condições para receber uma jogadora. A Brenda Pérez foi uma sorte, caiu-nos assim um bocadinho no colo. Uma jogadora que estava num clube que desceu de divisão. E uma jogadora internacional jovem por Espanha, não é? Uma jogadora com currículo. Teve também no Atlético de Madrid, na altura da Fonte-Manha, ou seja, é uma jogadora já com muito andamento e muita estaleca. Vimos assim um bocadinho no colo, mas tivemos essa sorte, mas não podemos estar a pedir que um Varzim ou que um Estoril Praia, que infelizmente agora desceu de divisão, consiga ir buscar jogadoras dessas. E depois, óbvio, se tiveres um Benfica, um Braga, um Sporting, um Famalicão que se reforce muito, ou até um Torriense, com jogadoras de qualidades de outros países, vais criar ali um gap ainda maior entre as equipas pequenas e equipas grandes. Ou seja, a tua liga vai estagnar, vais ter ali 3, 4 equipas a lutar pelo campeonato e pelas competições, e as outras andarem ali a lutar para não descer. Que estavas no Sporting e querias fazer com que aquele plantel, aquela equipa desse um salto ao nível de mediatismo, dos valores que oferem, dos patrocinadores que têm, das transmissões televisivas. Isto é, qual é que seria o teu plano de ações para lá chegares? É para estas perguntas que eu não estava preparada. É uma excelente pergunta. Não, mas eu acho que o projeto do Sporting é um projeto muito bom, porque preocupa-se na formação das jogadoras, da jovem jogadora portuguesa, em desenvolvê-la, dando-lhe as melhores condições que tem ao seu alcance. A verdade é que ainda falta muita coisa para poder dar essas melhores condições e elas chegarem ao nível sénior já completamente preparadas. Mas eu acho que eu dava continuidade ao projeto que temos em mãos, mas trabalhava muito mais em termos de marketing, em termos de publicidade. Colocava um preço no bilhete logo aí, fosse o jogo em Alcochete, em Alvalade ou no estádio do Casa Pia, fosse onde fosse, eu colocava um preço no bilhete. Definia-se, o jogo normal é 5 euros, um jogo grande é 7 ou 8 euros, o que fosse, mas tínhamos um preço fixo
apostava fortemente na questão comercial, na questão publicitária, marketing, campanhas com as jogadoras, patrocínios, aquilo que tu sugeriste, a fanzone ou o dia de Sporting, no dia dos jogos femininos, para promover a modalidade. Por tudo isso iria trazer dinheiro, e trazendo dinheiro nós íamos conseguir alocar esse dinheiro à contratação de jogadoras específicas para determinar as posições que te fosse dar esse salto qualitativo, porque depois ficarias com um 11 base de muita qualidade e conseguirias garantir que entre as jogadoras da formação e mais 2 ou 3 dessas mais experientes tinhas um banco quase igual qualidade, ou seja, dava-te opções para rodares a equipa. Eu acho que isso é muito importante e é um bocadinho o déficit do futebol feminino que se nota maioritariamente a nível nacional, a qualidade da jogadora que tens a jogar num titular e depois o que tens no banco. E isso muitas vezes prende-se também pela falta de dinheiro, não é? Que o clube não quer investir, mas não trabalha na questão comercial o suficiente para ter retorno que lhe permita depois fazer esse investimento. Isto falo eu sem grande conhecimento de causa, porque também nunca estive dentro de uma estrutura de um clube. Diga uma coisa, Margarida, acha que, por exemplo, ajudava o Estatuto de Utilidade Pública a obrigar-se a ter escalões de formação não só de futebol masculino, mas também de feminino? Eu não gosto de associar o futebol feminino, nem nada de desporto, à obrigatoriedade. Por isso é que esta medida da UEFA de obrigar as equipas que queiram participar nas competições europeias a ter equipas femininas, para mim é um pau de dois bicos, porque nenhum projeto que seja obrigado a existir tem sustentabilidade para o futuro. Se as pessoas estiverem a entrar num projeto por obrigatoriedade, a serem forçadas, isso acaba por mexer sempre um bocadinho. Descurar o projeto. Tipo, vamos ter por ter, temos aqui a equipa, temos aqui umas jogadoras que vão jogar de vez em quando e pronto, está feito. Eu percebo o que quer dizer, mas se nós olhar, por exemplo, há bocado a questão do dinheiro, o futebol masculino traz muito mais dinheiro, não sei o quê. Mas se nós olharmos de uma forma muito fria, realmente nós temos os agentes, os jogadores estão ricos, os jogadores estão ricos, mas os clubes estão pobres. Portanto, sim. Quer dizer, até isso é um bocadinho estranho quando a gente pensa, traz muito dinheiro, mas traz o dinheiro para quem, não é? Pois eu percebo, mas acho que essa pergunta não tem uma resposta correta ou direta. Sim, não tem. Eu imagino que não, mas acho equilibrado, que não. Para já é agora, nomeadamente no caso português, acho que é agora a altura de fazer alguma coisa para não perdermos o comboio das Espanhas, da França, da Inglaterra, da Alemanha e das equipas nórdicas. É aproveitar este mediatismo do Euro, porque o mediatismo do Euro despertou muita gente, muitos possíveis potenciais investidores, patrocinadores, despertou muita gente para o futebol feminino, e é aproveitar isso para agarrar investidores, para agarrar patrocínios, para agarrar equipas técnicas competentes, porque há muitas equipas que não têm equipas técnicas competentes, e isso depois reflete-se. Por mais boa vontade que tenham, as equipas técnicas têm que estar formadas, têm que ter competência para lá estar, tanto no masculino como no feminino. Não é arranjar um treinador, e eu já passei por isto, infelizmente, arranjar um treinador só por arranjar para dizer que tem um treinador na ficha de jogo e não levar uma multa. Isto tem que se perder e aproveitar agora este mediatismo do Euro, porque senão, se nós já estamos na última carruagem, ou das últimas carruagens do comboio, desse comboio que vai a alta velocidade, estamos sujeitos a saltar a carruagem e a perder mesmo o comboio totalmente. E se não for agora, quando será? E não pode ser só o Sporting a tentar fazer esse trabalho, não é? Não, esse trabalho tem que começar, e eu estou farta de dizer isto, é pela Federação. A Federação é a base. Porque os clubes pequenos não têm as possibilidades que tem o Sporting. Para investir mal ou bem, o Sporting investe e tem capacidade para isso. E não só isso, o Sporting está em Lisboa, não é? Exatamente. Nós temos em todo o país. O Clube Albergaria, por exemplo, eu falo muitas vezes do Clube Albergaria, que acho que é um clube que passa ali muito entre os pingos da chuva, vai se mantendo na primeira, consegue estar sempre na fase de apuramento de campeão nos últimos anos. Agora, graças a Deus que esse formato já deixou de existir, mas é um clube que forma muitas jogadoras, e jogadoras de muita qualidade.
abastece as seleções nacionais dos vários escalões. E tem a Paula Pinho, que é treinadora, sei lá, 10 anos, 15 anos, que ela é treinadora e antes disso foi atleta do clube. E é uma pessoa muito competente e que tem feito ali um trabalho extraordinário com muito pouco. Tem que se dar apoio a esses clubes. E quem diz uma albergaria diz, sei lá, o Ourique de Esportes Clube aqui do distrito que vai fazer séniores para um ano, que tinha uma equipa sub-19 a competir no Campeonato Nacional, ou o Lusitano de Évora, ou as escolinhas de futebol feminino de Setúbal que agora se uniram ao Vitória de Setúbal. Tem que se dar condições às equipas pequenas. E só depois dessas condições serem dadas e os projetos demonstrarem ser sustentáveis de certa forma, financeiramente já sabemos que é sempre o que é, mas demonstrarem estar estabelecidos e estar bem estruturados, isso vai alimentar todo o futebol nacional, vai haver mais jogadoras competentes para representar seleções fora daquele nicho Lisboa, Braga e aquela zona ali muito dos centros urbanos, porque há muitas jogadoras com qualidade fora dos centros urbanos. Eu aqui conseguia enumerar várias que tinham capacidade de ir à seleção e o ano passado foram 3. A Ana Capeta é de Aljustrel. A Ana Capeta é de Aljustrel. Eu joguei futsal agora nas últimas 2 épocas com a Carolina Silva, que foi internacional com a Ana Capeta também, sub-17, sub-19. Jogou no Oriense, jogou no A dos Francos. Tenho uma rapariga da minha terra que em 2000 ou 2001 foi também internacional pela seleção A. Há muitas jogadoras aqui que têm qualidade, e eu puxo a brasa à minha sardinha, que é aqui o Alentejo e o distrito de Beja, que é um distrito muito complexo neste tema do futebol feminino, que tem muitas jogadoras com qualidade, mas uma fraca aposta em termos clubísticos, elas estão muito dispersas pelo distrito. E o ano passado na equipa do Penedo tivemos 3 miúdas que foram chamadas à seleção sub-15, e é uma equipa que tinha um ano de existência. Elas foi o primeiro ano a jogarem todas juntas, algumas já vinham do Desportivo de Beja, já tinham ali um projeto do Desportivo, não do Desportar, já tinham ali um projeto estabelecido, e depois começaram a ter visibilidade através das interassociações, que são importantíssimos, mas só as interassociações não chega, porque há miúdas que vão a essas interassociações que jogam apenas no futebol interturmas, nos interescolas, no desporto escolar, que têm zero de base futebolística. Ou seja, quando chegam a um patamar de seleção distrital, eu já nem falo seleção nacional, mas chegam a uma seleção distrital, podem ter muita qualidade técnica, mas estão ali meio perdidas. E tem que se investir para formar essas miúdas, essas jogadoras, e atuar a nível das escolas, angariar, criar mecanismos para que os clubes sintam vontade, não só necessidade nem obrigatoriedade, mas vontade de investir no futebol feminino e demonstrar aos clubes que vale a pena. Eu vou-lhe dar um exemplo. Quando eu era miúdo, uma federação investiu em formar professores de educação física, nomeadamente em corfball, para depois ter uma espécie de olheiros nas escolas. Sim. Aquilo foi muito inteligente. E nós demos ali um pulo qualitativo. O desporto não tem muita visibilidade, mas Portugal deu um pulo qualitativo naquilo. E tinha várias equipas já, não sei o quê. E se calhar é preciso fazer um bocado esse caminho. Eu vou contar uma história. A minha mulher, quando estava a estudar, trabalhava. E trabalhou com uma rapariga que jogava futebol feminino. E eu lembro-me dela me contar uma história uma vez, de ir jogar ao Bessa, de serem 9 da noite e estar ainda à espera para fazer o controle antidoping. Num domingo. Depois na segunda-feira foi trabalhar e não conseguia estar acordado. Pois. Ela foi em Lisboa. É assim, para já, enquanto estas coisas acontecerem, isto já foi há algum tempo, eu espero que já não aconteça, mas enquanto isto acontecer, as mulheres não vão conseguir competir, ao menos isso, em igualdade de circunstâncias. Portanto, a primeira coisa é dar-lhe esse tipo de condições, e aí passa muito pela federação, sem dúvida nenhuma. Tem que ter dispensa de trabalho, se tiverem que trabalhar, não é? Pelo menos que tenham facilidade de ter algum tipo de dispensa, de isenção de horário, qualquer coisa nesse evento, nessas situações. E depois sim, pois é fazer qualquer coisa para fazer uma aposta na base, séria, sustentada,
ter observadores das equipas regionais, não é? Para poder ir fazer um trabalho continuado com os clubes se sentirem acompanhados naquilo que vão estar a fazer, para nós termos melhores atletas, porque quando nós tivermos melhores atletas, Eduardo, vamos ter melhores competições. eu sugeria que, se concordares e se parecer bem, depois do que foi literalmente show de bola que a Margarida nos deu a todos do futebol feminino, que é o não vamos abordar o jogo do Rio Ave, até porque tem sido uma vitória clara, 3-0. Não há questão, não há nada a falar. Aquilo que havia a falar era de facto um bocadinho importante, que era o futebol feminino e o desporto feminino, que a Margarida tão bem nos trouxe. E eu, Margarida, uma vez mais, muito obrigado. Sim. Fico-te muito reconhecido por isso. Acho que não vale a pena terminarmos o programa a não ser com a Margarida. Não faz sentido ser eu ou o Hugo a terminarmos o programa. Aquilo que faz sentido é ser a Margarida a fazer o fecho. Portanto, eu da minha parte até para a semana, e Margarida, uma vez mais, obrigadíssimo, estou-te reconhecidamente grato pela tua contribuição e por de um dia para o outro, de forma tão rápida, teres aceito o desafio. Obrigado. Ora essa, obrigada eu, e isto, mais outra coisa para a qual eu não estava pronta, fazer o fecho do programa. Isto só me mete nestas situações. Não, mas agora mais a sério. Quando não estamos preparados é quando sai melhor. E foi o caso. É isso, para quem não tem ensaiado não parece natural. Exatamente. Não, mas é assim, eu é que agradeço o convite mesmo de um dia para o outro. Isto para mim é um bocadinho estranho fazer podcast e agora tem sido uns quantos. Mas para mim é sempre um gosto falar sobre futebol feminino, que é uma paixão desde sempre. Infelizmente, como atleta, pronto, tinha e tenho as minhas limitações, mas tudo o que eu puder fazer, e cada vez quero tentar fazer mais, não é só falar, é fazer alguma coisa para ajudar a crescer o futebol feminino em Portugal, e porque obrigado. Tem tudo para crescer e tem atletas extraordinárias e miúdas que têm uma paixão muito grande por futebol feminino e que merecem também ter a oportunidade de praticar este desporto extraordinário, que são 22 pessoas a correr atrás de uma bola e quem meter a bola mais vezes na baliza ganha. Basicamente, resumindo, isto é o futebol, mas tem uma essência extraordinária. Obrigada a vocês os três. E vou acompanhar aqui o programa, o podcast, daqui para a frente, já segui no Spotify. E pronto, obrigada mais uma vez pelo convite e continuem com o bom trabalho aqui a discutir as questões mais importantes do nosso Sporting, tanto no feminino como no masculino, em qualquer modalidade. Muito obrigado, e tenho a porta sempre aberta. Esperamos tê-la cá muitas vezes para abordar o futebol feminino do Sporting e o futebol feminino em geral. Todos muito obrigado, continuação de uma boa semana e até à próxima. Obrigada. Igual. Adeus, até a próxima. Um abraço.